tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Presbítero João, faz esta oração e logo em seguida nós passaremos à exposição da palavra de Deus. Vamos orar, irmão, de todo o nosso coração. Querido eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai amado, eu vou peço o trono da graça de Deus, para pedir, Pai, a tua proteção divina, Deus, nesse momento, Pai, porque aqui é tu, Pai, nós te louvamos, até aqui, ó Deus, nós te glorificamos, Pai, aleluia. Agora chega o hora, Pai, que o Senhor falar conosco, Pai. Usa o teu servo, Pai, através da tua palavra, Deus, para que ele venha falar, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, não como entramos, Pai, mas sairmos daqui, Senhor, renovado, retificado, cheio da graça, do poder do Espírito Santo, Pai, porque nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar, queridos irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, irmãos, nós encontramos aqui o texto que fala da tentação quieta do homem, né? E eu gostaria, irmãos, de nesse texto chamar a atenção da expressão do versículo número 5, que fala a arma usada para enganar, onde o enganador conseguiu enganar a mulher e por consequência enganar Adão também, logo em seguida enganar Adão, dizendo que sereis como Deus, diz o versículo do versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis. Já, irmãos, no começo, quando surgiu o pecado no seio da humanidade, no universo, na criação, lá nos céus, né, nós verificamos que esse ser conseguiu conquistar uma terça parte dos anjos que ali estavam. E, irmãos, e a tentativa dele já era ser como o Altíssimo, né? Serei semelhante ao Altíssimo, colocarei o meu trono, diz ele, serei semelhante. Então, a tentativa, irmãos, sempre foi de tomar o lugar de Deus. A tentativa sempre foi de ter uma vida como Deus, ter uma vida autônoma, uma história autônoma, sonhos autônomos, ideias autônomos, uma carreira diferente de Deus. Então aqui a tentativa, né, que nós estamos verificando aqui era de ser como Deus. O homem era feliz no jardim do Éden, ele tinha tudo aquilo que precisava, estava num paraíso, estava num jardim, mas tudo o que o homem tinha, tudo o que o homem deu, ele não se sentiu feliz. Os primeiros pais, Adão e Eva e Adão, não se sentiram felizes e tentaram conseguir mais alguma coisa ainda. E nessa expectativa de conseguir mais alguma coisa, eles, já tendo tudo, sendo impossível alcançar alguma coisa melhor, nós verificamos que houve um prejuízo, nós verificamos que houve uma queda para o homem. Então, irmãos, Adão e Eva pecaram, e eles tinham de tudo, mas eles queriam mais, queriam ser como Deus, sereis como Deus. E aí, através disso, irmãos, o pecado entrou no seio da humanidade. E nós não pecamos como Adão, irmãos. Nós poderemos até dizer assim: não fui eu que pequei,
foi Adão que pecou. E no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus, ela entra neste assunto, ela trata este assunto. Romanos 5,14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e diz aqui, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, se nós pensarmos assim, mas foi Adão que pecou, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, mas está dizendo aqui que a morte reinou até sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou, que tinha tudo para não pecar e pecou. Então, até sobre aqueles que não pecaram, a morte reinou, a morte veio sobre nós. E a partir daí, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 12, mostra para nós que o pecado foi uma realidade em toda a humanidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então entrou o pecado no mundo por um homem, o pecado passou para todos os homens, e a morte passou para todos os homens. Todos pecaram, e esta é a nossa realidade. Então, irmãos, desde Adão, a humanidade vem morrendo. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. A única coisa que nos salva da morte é se nós formos arrebatados por nosso Senhor Jesus Cristo. Os únicos que não provarão a morte é aqueles que serão arrebatados, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui nessa noite nos lembrando da morte substituta. Nós estamos aqui nos lembrando nessa noite do arrebatamento da igreja. Então, alguma igreja, algum povo, alguma geração será arrebatada. Os mortos ressuscitarão e irão na frente. Depois, nós que estivermos vivos na época do arrebatamento serão transformados, irão em seguida a estar sempre com o Senhor nos ares para a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Então a morte passou. E aí, irmãos, a gente pensa no que? No pecado, chamado o pecado original. As crianças estão lá, e tem crianças ainda aqui menores na igreja aqui, talvez tenha alguma criança aí. Essas crianças, irmãos, como é que é o pecado em relação a essas crianças? O que acontece em relação ao pecado com elas? Elas são pecadoras? Elas cometeram pecado? Então, irmãos, resumidamente, é assim: a semente do pecado, a tendência pecaminosa herdada de Adão, atinge todos os seres humanos. A tendência pecaminosa, que nós chamamos pecado original. Então, enquanto a criança não tem entendimento, ela nunca cometeu um pecado. Então ela é pecado zero na vida dela, porque ela é uma criança. O que a Gabriela cometeu de pecado? Ela nem sabe que está no mundo. Nada. O que a Valentina cometeu de pecado? É uma criança inocente, está descobrindo a vida agora, não sabe. Pecado zero, nunca. Mas um dia, irmãos, estas crianças, que o João cometeu de pecado, mas um dia estas crianças alcançarão entendimento.
Um dia essas crianças compreenderão as coisas, e no dia que elas entenderem e fizerem diferente do entendimento, elas estarão cometendo o primeiro pecado da vida dela. Então ela tem a semente do pecado, não pecou, mas tem a semente, que levará esta criança um dia a cometer pecados. Então ela tem pecado, que é a tendência pecaminosa herdada de Adão, mas ela cometerá o pecado quando vier o entendimento. Por isso que diz aqui que a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Nós temos isto dentro de nós, é uma consequência do pecado. Então passou a todos. Mas aí, irmãos, se nós pensarmos assim, eu não pequei como Adão, vamos pensar assim, irmãos, Deus pecou como Adão? O Senhor Jesus Cristo pecou como Adão? A resposta é não. Então, apesar de ele não ter feito isso, apesar do homem deliberadamente ter pecado, ter se afastado de Deus, Deus preparou uma solução, enviando seu Filho, que numa situação, que numa posição de inocente, que não era responsável pelo pecado de Adão, como nós também não fomos responsáveis pelo pecado de Adão, mas ele veio para resolver o problema do pecado. Então Cristo também não pecou, mas ele pagou o preço. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, mostra isso. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, mostra que, assim como por uma só ofensa, está vendo, irmãos? Não foi o primeiro pecado que Adão e Eva cometeram, né? Já trouxe o juízo, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, juízo para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, que foi Adão, assim também pela obediência de um, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então quer dizer, irmãos, Deus também poderia dizer, agora vocês se virem. O Senhor Jesus também poderia dizer, vocês se virem. Mas apesar de ele não ter culpa, ele veio para resolver o problema de Adão. Eu posso pensar, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Jesus também poderia dizer, eu também não tenho nada a ver. Mas ele abraçou, ele investiu e ele veio resolver o problema. Então agora, irmãos, o que nós precisamos de fazer diante dessa situação, diante desse conhecimento que Deus nos dá? O pecado é uma realidade. O pecado está aí à porta. E o que nós devemos de fazer diante dessa situação? Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, nos mostra, irmãos, que nós devemos de ter uma postura diante do pecado. Diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado sobre o vosso corpo mortal. Provavelmente, irmãos, aqui nessa noite, o irmão, a irmã, já foi tentado a pecar. Mas ser tentado a pecar, a Bíblia diz que não é pecado. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder. Então, quando nós resistimos, nós somos bem-aventurados. Quando o pássaro está lá em cima voando, é uma coisa, mas vir fazer ninho na minha cabeça, na sua cabeça, é outra coisa.
Quando vem o sopro do pensamento, e a gente fala: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu não concordo com isso, me ajude, é uma coisa. Mas quando eu fico lá massageando, alimentando aquele pensamento, ninguém está vendo mesmo, sabe? Ninguém está vendo, nenhuma pessoa está vendo, mas você está vendo, Deus está vendo. Ficar massageando aquilo. Então a Bíblia fala: você pode vir o sopro sobre a sua vida, mas a Bíblia fala: não reine mordendo o pecado sobre o vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscência? Exagero, apetite carnal desordenado. É isso que é concupiscência, exagero. Está dizendo: nem tampouco apresenteis, não é nem ser chamado, é apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não é para se apresentar ao pecado, mas continua dizendo: mas apresentai-vos a Deus, apresentai-vos a Deus, apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Glória a Deus. Então não reine, não se apresente para esse pecado, mas se apresente para Deus. Se apresente para Deus, é o que diz. E o versículo 16, o mesmo capítulo, mostra para nós que: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não tem um terceiro caminho, é um ou outro, é ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, e nós somos bem-aventurados, porque nós estamos aqui nessa noite, eu tenho convicção, porque nós estamos esperando Jesus voltar, e o nosso desejo nessa noite de chuva, nessa noite que poderia falar: não vou porque está chovendo, mas nós estamos aqui, o Daniel está aqui, tanta gente está aqui, porque nós queremos vencer, nós não queremos nos apresentar para o pecado, nós queremos apresentar para Deus, aleluia, apresentar para Deus. O irmão está fraquinho, está com a consciência pesada, está se arrastando, mas está dizendo: mas Senhor, mas eu estou aqui. Se apresentar para Deus, está se apresentando para Deus. Senhor, eu estou todo sujo, estou me sentindo pior, mas eu estou aqui. Então, irmãos, a Bíblia fala: a quem vos apresentardes, ou de um ou de outro. Então, irmãos, já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo: nós somos servos, com certeza, somos escravos, com certeza. Romanos 6,18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Às vezes o irmão quer fazer alguma coisa errada, mas não consegue. Por quê? Porque o irmão é servo da justiça. Eu quero fazer o mal, quero me vingar, aquela pessoa merecia um castigo. Ela fala: mas se sujar a pessoa, a sujeira vai sair de mim, vai sujar eu primeiro. Eu sou servo da justiça. Então o irmão é servo das coisas certas, e é melhor ser servo da justiça do que ser servo do pecado. Romanos 6,22 diz que mas agora libertados do pecado, libertou do pecado, mas aí ficou livre? Não, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Oh glória! Está vendo só, irmãos? Então quer dizer, somos servos com certeza, libertados do pecado. Então me dá um motivo para deixar Cristo, para deixar de participar da ceia, para deixar de ler Bíblia, para deixar de orar.
para ficar se arrastando mais nos pés do Senhor. Me dá um motivo para ir para o mundo, para deixar a vida eterna, para voltar a ser escravo do pecado. Eu vou desviar, a hora que eu quiser eu volto. Não é assim, irmão. Olha quantas pessoas estão lá fora, querem voltar e não conseguem. Não é assim. Não é assim. É uma escravidão. É melhor, irmão, ser servo de Deus do que ser servo do pecado. É melhor. Irmão, é isso que aconteceu. Olha como está esse mundão. Olha, irmãos, quantas pessoas desgraçadas, famílias arruinadas, sabe? A gente vem para a escola dominical, vem para a quinta-feira, vem para o BBC, vem para o ensaio da Gilbrac, vem para o ensaio da Alfebrac, vem para o ensaio da Menebrac, vem para o ensaio da Almasbrac, e mais um monte de brac aí. Parece que é uma coisa assim, mas olha só como está a vida dessa pessoa, que vem para um culto de quinta, que às vezes parece que é tão simples, tão parado, mas olha como está a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, os filhos dessa pessoa, e aqueles que por algum motivo deixaram de vir. E olha, a gente conhece histórias perto de nós do que acontece com pessoas que deixam a simplicidade. A gente conhece. Então, o homem tentou ser tanta coisa, já tinha de tudo, do bom e do melhor, e se tornou um escravo. Pecado está aí, habita dentro de nós. A Bíblia mostra claramente que o crente mais consagrado, o pecado, a tendência pecaminosa está dentro dele. Está dentro dele. Se nós não alimentarmos o novo homem, o velho homem aparece. Então é uma luta até que a morte nos separe, ou até que venha o arrebatamento. É uma luta vitalícia que nós temos. Então nós tínhamos tudo, tentou ser como Deus. Resultado daí, nossa desgraceira que está o mundo. Essas são as nossas condições. E aí a Bíblia fala, irmãos, dá um exemplo do que é o nosso, como está o ela faz uma ilustração. E eu quero trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, continuar trazendo, dentro agora de Lucas, irmão, no capítulo 17, versículo 7. Essa parábola, essa ilustração, diz aqui, que qual de vós terá um servo ou um escravo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Está vendo, irmãos, que situação? A pessoa que é um escravo trabalha o dia todo. Hoje aqui o pastor Daniel estava dando aula, disse que estava desempregado, e aí surgiu uma oportunidade de colher café. Daí o que ele fez? Pulou fora. Falou: eu entrar nisso daí? Lembra que ele falou? Eu entrar para colher café aqui? Bom, quem já colheu café, quem já colheu laranja, a coisa não é fácil. Eu me admiro de ver o vigor do pastor Wilson lá. Eu olho para cima e para baixo e falo: meu Deus, o homem nem parece que, como é que é uma idade que uma falou que ele tinha lá, né, pastor Wilson? Né? Mas ele dedou, viu? Glória a Deus, né? Então, irmãos, é duro.
E aí, irmão, depois, na hora que chega em casa, lá suado, cansado, num dia de lavoura, ainda vai preparar a janta do patrão, vai preparar o banho do patrão, vai preparar tudo depois que o patrão tomou o café dele, fumou o charuto dele, bateu o papo dele, a hora que falou, ó, agora não preciso de mais nada, agora você pode comer. Irmãos, sabe, é uma ilustração, mas se coloca no lugar, irmãos, que coisa dura. Então essa é uma situação de escravidão, né? O homem que ser tantas coisas e está assim, né? Na escravidão. Olha como está o mundo, quantas pessoas que queriam ser um bom pai, queriam ser uma boa mãe, quantas pessoas, a gente andando, irmão, por essa cidade, quantas crianças, sabe, crianças carregando crianças no colo. Eu que sou meio distraído, eu vejo isso daí. Quantas mocinhas, irmãos, quantos, né? Oh meu Deus, o que aconteceu? Quantas coisas erradas, quantas coisas tristes aconteceram. Então foi isso, essa é a consequência do pecado, dentre tantas. Mas aí, a palavra do Senhor Jesus, ele endossa aqui isso, ele fala, olha, e aí se esse servo fizer tudo que for mandado, no final o Senhor fala assim, olha, nós fizemos o que foi mandado, somente o que foi mandado. Então nós deveríamos dizer que nós somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que deveríamos de fazer. Quando as mulheres, os homens lavam o chão assim, passam um pano de chão, normalmente coloca cloro, né, água lavadeira, aquele pano fica esfarelando, né, fica assim quase que uma cinza, né, tudo furado assim, desmanchando assim do cloro, da sujeira. Para que serve aquilo lá? Desmanchando assim, ó, um trapo, não é? A Bíblia diz que as nossas justiças, sabe, a nossa boa vontade diante de Deus, a Bíblia usa uma palavra que ainda é muito, ela é menos do que esse trapo que não está desmanchando de cloro, que se usa no chão. As nossas justiças diante de Deus não valem nada. Nesta noite, irmão, nós estamos aqui, não é porque nós nos guardamos, porque nós jejuamos, porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória é dele. Foi ele que abriu uma estrada para nós. Nós não merecíamos estar aqui, irmãos, a começar de mim. Nós não merecemos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos perdoou, tirou as paredes, os abismos e pavimentou o caminho para nós. Nós estamos aqui por causa dele. As nossas, por mais que a gente faça, é inútil. Então, a gente pode servir assim, ó, se você fizer tudo que foi mandado, você é um servo inútil. Tem pessoa que está trabalhando para o pecado e não está levando nada. Então, irmãos, nós que somos servos de Deus, fomos conscientizados, libertados do pecado para servir a Deus. Nós devemos de ter esta consciência de quem está no mundo está fazendo muito pelo pecado. Deus é um Senhor bondoso e eu devo conscientemente, sabe, eu devo me conscientizar, eu devo viver, olha, eu vou fazer um pouco mais para o meu Deus, eu vou servir um pouco mais, eu vou ser consciente. Olha o hino que foi cantado, nem era para mim estar aqui. Olha o que era o presbítero Silvio, um fechador de bar, um homem que, olha o que nós éramos, irmãos, e hoje nós estamos aqui. Quantos de nós estaríamos vivos se nós não tivéssemos guardado dentro do nosso lar pelo temor do Evangelho? Quantos de nós talvez não estaríamos mais aqui? Então o Senhor disse assim: se fizerdes apenas o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis. Então, irmãos, Deus espera de mim e Deus espera da sua pessoa um pouco mais. Ele espera. E o que é esse um pouco mais, irmãos?
Vamos ver. Mateus capítulo 5, versículo 39. Tem um exemplo do que é um pouco mais. Mateus capítulo 5, versículo 39 diz que: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, faça um pouco mais, vai com ele 2. Então, irmãos, como que o Senhor liberta, irmãos? Porque o pecado é uma realidade. O pecado só será eliminado, os seus efeitos, somente na consumação. Está dizendo, o último inimigo a ser destruído, a ser vencido, é a morte. Sabe, a aniquilação do pecado ainda ocorrerá. E o pecado está ainda hoje batendo na porta. E pessoas, irmãos, para me obrigar a caminhar uma milha, ainda existirão na minha vida. E ainda existirão na sua vida. E o Senhor vai correr todas as vezes para me livrar da primeira milha? Todas as vezes que aparece um inimigo, um adversário, uma adversidade, o Senhor vai aparecer e me livrar daquele problema? Vai criar bebês espirituais, crianças espirituais, vai nos deixar na infância? Não. O que o Senhor vai fazer? Ele vai dar sabedoria, vai dar estratégia, vai dar autoridade, vai dar uma mente aberta, vai dar um coração aberto, vai dar paz, vai dar um pensamento superior, vai iluminar o coração, vai iluminar o entendimento. Aquilo não vai te machucar mais. Nós vamos ficar livres, nós vamos ficar libertos. Olha, eu não preciso mais de vingança, eu não preciso mais de solução daquele problema. Eu consigo perdoar, eu consigo amar, eu consigo passar por cima disso. Você quer que eu caminhe uma milha? Mas eu estou livre de mágoas, de ressentimentos, de coisa parecida. Eu estou livre. Você pede uma, mas com alegria eu vou caminhar 2. O que é isso, irmão? Está liberto para a glória de Deus. É a liberdade interior. Não fica queimando, não fica roendo, não fica pedindo vingança. Foi mandado, fizer tudo o que vos for mandado, sois servos inúteis. Então, fazer um pouco mais, a liberdade, umas coisa boa. Quando a gente chega numa reunião, numa situação com os nervos abalados, com a emoção lá embaixo, descontrolado, afobado, aflito, tremendo, fazendo aquela guerra na mente, a gente já está perdendo de 2-0 numa situação. Agora, quando a gente entra em paz, irmão, com o raciocínio refrigerado, a gente é diferente, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer conosco, quer nos dar paz. E aí caminha a segunda milha, sem machucar, em paz. É um pouco a mais. O que é um pouco a mais, irmãos? Lucas capítulo 17, versículo 11. O Senhor deu uma ordem para algumas pessoas. Ele disse assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, que eram leprosos, né? Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O Senhor mandou eles fazerem alguma coisa, eles ficaram limpos. Mas está dizendo: e um deles, vendo que estava são, que estava curado, que estava sarado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e o restante da história os irmãos conhecem. Então, quer dizer, este não fez apenas o que foi mandado. Vão e se apresente para o sacerdote,
Este um fez um pouco mais do que foi mandado, ele voltou, e num pouco mais que ele foi mandado, estava a vitória dele, aleluia, a bênção dele. Então é isso, irmãos, sabe? A gente fazer um pouco mais, pensar um pouco mais, se preocupar um pouco mais. Essa preocupação deve estar na nossa vida, de agradar a Deus, de servir a Deus, de entendermos que nós somos servos de Deus, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor espera de mim. Eu não posso viver indiferente, eu vou lá, dou glória e pronto, a minha vida é quando eu vou para o culto. Não, nós precisamos ter vida com Deus em todo o tempo. Todo o tempo. Então, irmãos, precisamos de fazer um pouco mais. Quanto que nós precisamos de fazer mais? Não é? Se fizer apenas o que for mandado, dizer sois servos inúteis. E se não fizer, irmãos, nem o que foi mandado? Olha que situação. O que é? Se não fizer nem o que foi mandado. Mas quanto tem que fazer a mais do que foi mandado? Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? A mais? Tudo. E para sempre. Pastor Paulo Lutero, no pastoreio de pastores, segunda-feira passada, ele fez menção de Efésios, capítulo 6 e versículo 13. E eu falo, olha, esse versículo está dentro da mensagem que está no meu coração. Porque Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda. Não precisa tomar armadura, senão não consegue nem fazer o que foi mandado. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O que nós estamos falando aqui, irmão? Quando eu carregar a primeira milha, às vezes a gente é derrotado na primeira milha. Não! Para que possais resistir no dia mau. Navegar, irmão, pastorear, dirigir, sabe? Fazer a vida quando está aquela bonança, aquele cruzeiro assim. Mas eu quero ver quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a adversidade. Mas fala, para que possais resistir no dia mau. Depois continua, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que Deus espera de mim, irmão, de você, o que Deus espera de nós, é que nós façamos tudo para Deus. Irmão, irmã, Deus tem um tudo para a sua vida. Ninguém aqui está esquecido. Sabe, quando Deus fala que os fios de cabelo estão contados, quando Deus fala que Ele dá nome às estrelas, quando Deus fala que nenhum pássaro, nenhuma folha cai, quando Deus fala que os grãos de areia estão contados, Paulo fala assim: Deus não está tendo cuidado com os bois. Paulo diz assim, está escrito lá nas epístolas, quando Deus dá essas ilustrações, é porque Ele se preocupa comigo, com você, com o Senhor, com a senhora. Ele se preocupa com a gente. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize, diz o hino. Por quê, irmão? Porque você é precioso para Deus. Deus tem uma história para a sua vida. Aleluia. Talvez você diga que não tem, talvez se ache pequeno, talvez se ache pouco, mas a verdade de Deus é que Deus tem uma história para a sua vida. E Ele espera, irmãos, este tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo que Deus quer que a gente faça, ficar firmes. Então, irmãos, não diga, eu quero te falar isso no nome de Jesus. Não diga, não tenho cargo. Não diga isso não. Não diga, ninguém está vendo. Ninguém mandou.
Se eu fizer, eu não ganho nada. Se eu não fizer, também não perco nada. Não diga, irmãos, eu não sou valorizado. Não diga, irmãos, o pastor não me olha, o patrão não me olha, a igreja não me olha. Em nome de Jesus, irmão, não diga isso. Faça outras profecias para a sua vida. Faça outras declarações para a sua vida, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Existe um homem zeloso nas suas obras. A Bíblia fala que ele será honrado, que ela será honrada. Me lembro, irmãos, quando eu, nos anos 80, 87, 88, 86, estava em Rio Grande da Serra, uma congregação judiadinha o tempo. Um dia eu abri a caixa de esgoto assim, uma caixa assim, cheia de pedra dentro. Eu falei, mas quem teve coragem de fazer isso? Assim, cheio de cascalho, de entulho, aí passava o esgoto assim, e aquilo lá, eu falei, meu Deus, quem tem coragem de fazer isso aí? Um local longe, irmãos, um local deserto, não era uma avenida, era um local assim, ó. E ali um menino de 20 e poucos anos, trabalhando, fazendo trabalho, coisas como essa. Aí eu pensava assim, meu Deus, quem está me vendo aqui? Um pensamento até que, acho que não é nem nobre, porque vontade de ser visto, né? Mas eu não pensei isso daí. Mas aí, irmão, meu coração queimou. Eu senti muito forte dentro de mim. Deus está vendo, aleluia. Deus está vendo. E isso é o suficiente, irmãos. Sabe, cada um de nós tem uma medida, cada um de nós tem um local onde Deus nos usa. E aí, para encerrar, irmãos, eu quero ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vejam que, olha a nossa meditação, o homem caiu, o homem pecou, a morte veio para todos, nós nos tornamos escravos, e o Senhor nos libertou da escravidão do mundo, e Ele nos chamou para sermos servos de um Senhor bondoso. E como servos de um Senhor bondoso, irmãos, Ele nos dá toda esta liberdade. Nós devemos nos conscientizar, falar, não, olha as pessoas que estão algemadas e arrastadas lá. Então eu preciso me conscientizar e fazer isso para Deus. Não fazer tudo que é mandado, mas fazer tudo, fazer um pouco mais. Como o leproso que voltou a agradecer, como o que carrega a segunda milha, liberto. Então olha o que a palavra de Deus fala a respeito como esse Senhor nos trata. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, Ele diz, que apresenteis. A gente não se apresentava lá para o pecado, irmão, para a prostituição, para o pecado, para os vícios. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, Deus está tratando com a renovação do nosso entendimento nessa noite, aleluia. Se deixe moldar pela palavra de Deus, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, não seja uma teoria, mas que possa provar o sabor, possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, diz aqui o texto, e depois viver. A vontade de Deus, irmãos, não é pesada. A vontade de Deus não é uma tristeza.
A vontade de Deus, irmãos, é mais do que o esporte, é mais do que o lazer, é mais do que a alimentação, é mais do que ganhar dinheiro, é uma alegria maior do que qualquer alegria nesse mundo. O que acontece é que tem que tirar os impedimentos que nos separam dessa vontade, desse gozo, desse prazer. Às vezes nós ficamos embriagados com outras coisas e perdemos o sabor da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você estiver indo para um lugar que o seu coração estiver palpitando, que alegria, vou lá ver aquele jogo, vou lá ver aquele evento, mas olha, eu não quero perder isso por nada, eu estou sentindo paixão, eu estou sentindo uma alegria. Deus vai te lembrar. Está vendo essa alegria que você está sentindo? A alegria de Deus é maior do que esta, e é contínua. Acontece que precisa ligar na tomada, está desligado muitas vezes da tomada, precisa tirar os empecilhos, mas a vontade de Deus é maior do que a maior alegria que você já sentiu ou sentirá na vida. Ela é maior, e a eternidade, irmãos, não bastará para nós nos alegrarmos nesse Deus. Então a vontade de Deus não é um peso, não é uma tristeza, não é um estorvo para o nosso viver, para a nossa vida. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E nós, irmãos, vamos nos esforçar para fazer não só o que nos foi mandado, mas fazer tudo, fazer um pouco mais. É isso que o Senhor nosso Deus espera de mim. É isso que o Senhor nosso Deus espera de nós. Amém, queridos irmãos? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Espere louvor. Espere louvor. Glória a Deus. Espere louvor para vir. Nós vamos louvar a Deus agora, irmão, de todo o nosso coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar aqui o pastor Nilson para vir fazer um momento de oração, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Graças a Deus. Pode colocar. Glória a Deus. Pega o microfone aí, pastor Nilson. Vamos ter um momento agora, irmãos, de clamor na presença do Senhor, que Ele nos ajude pelo seu favor e pela sua bondade, que essa palavra, irmãos, seja gravada em nossas mentes e corações. Glória, glória. Glória a Jesus. Da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E pedir a Deus por esta misericórdia. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, ó Deus Santíssimo, Pai querido, ó Deus amado, a seu novo, Senhor, eu te agradeço, Pai querido, por mais esta noite de bênção, de entendimento na tua palavra, Senhor. Pai amado, Pai glorioso, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido, por mais esta noite de bênção e de vitória, por mais esse mês, Senhor, o qual nós vamos assim, Pai, participar da ceia do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui para participar, Senhor, porque é mais um mês de vitória na tua presença, o qual o Senhor concede para a vida da igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, a ti eu louvo e a ti eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvamos a Deus com as palmas. Hey!
1 aos Coríntios,